Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022, nós estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade. Que bom poder encontrar você aí acompanhando a programação da sua TV Arapuã, acompanhando aqui o Rede Verdade para ficar por dentro de tudo sobre a política aqui na Paraíba e principalmente nas eleições 2022. E por falar em eleições 2022, a gente tem o prazer, a alegria, a honra de ter hoje aqui conosco a desembargadora Fátima Bezerra Maranhão, ela que está na vice-presidência do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e também respondendo pela corregedoria do TRE aqui no estado, contribuindo e conduzindo ali junto com o desembargador Leandro dos Santos as eleições 2022 aqui no estado da Paraíba. A gente vai bater um papo aqui sobre eleições com a desembargadora Fátima. Você acompanha também a agenda dos candidatos nessa quinta-feira, lembrando que na próxima segunda tem o primeiro debate entre os candidatos ao governo do estado, Pedro Cunha Lima versus João Azevedo, aqui na TV Arapuã. Eu trago ainda notícias de Brasília com o Napoleão de Castro, entre outras notícias desta quinta-feira. Para a gente começar, deixa eu cumprimentar então a nossa convidada, a desembargadora Fátima. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui no Rede Verdade. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os que estão nos acompanhando pela televisão, pelas redes sociais. E eu começo o meu boa tarde saudando as mulheres do meu estado através da sua mãe, Fátima, minha xará, para quem eu trouxe um livro de oração. Que bacana. Porque as mulheres que oram são mulheres firmes. Amém. Já mandei ali a mensagem para ela já está querendo, quando terminar aqui, querendo lhe agradecer pessoalmente. Desembargador, vamos fazer aqui uma leitura dividindo ali a atuação do TRE, tanto do ponto de vista dos julgados, daquilo que tem chegado para julgamento nessa eleição 2022 e do ponto de vista de estrutura e de organização. Como é que a senhora tem avaliado a atuação do TRE da Paraíba, primeiro do ponto de vista da logística, da estrutura, da organização, do atendimento aos candidatos, do atendimento ao eleitor? Qual a sua avaliação? A nossa avaliação é extremamente positiva, não porque sou corregedora, sou membro do Tribunal Regional Eleitoral, mas é positiva porque todos nós sabemos que o Tribunal Regional Eleitoral do nosso estado é muito bem estruturado, organizado, tem uma equipe de servidores de escola, todos já sabem do seu mistério, sabem da sua responsabilidade e o fazem de forma muito satisfatória e com muita dedicação. O resultado dessas eleições, Luiz, foram bastante positivos. Eu creio que não só no nosso estado, mas em todo o Brasil, porque se falava em clima de beligerância. E nós só encontramos um clima de paz, de harmonia, inclusive com pouquíssimas abstenções. 95% dos votos votados são votos válidos. Então, isso é muito bom. Do ponto de vista, a senhora falou num ponto muito importante, a questão do clima de tensão, da capacidade de beligerância, de confronto e conflito. Foi importante algumas atitudes da Justiça Eleitoral, do TRE da Paraíba, para ir amenizando esses ânimos. Primeiro, aqueles que faziam questionamento em relação à segurança das urnas eletrônicas, enfim, entre outros. Quais ações foram importantes para isso, desembargadora? Para que uma eleição transcorra bem, nós não trabalhamos de véspera. Quando termina uma eleição, nós já estamos começando a trabalhar para a próxima. Quando eu digo nós, significa o Tribunal Regional Eleitoral. Os políticos também fazem assim. Quando termina uma eleição, já estão pensando na próxima. Então, esse é o mundo político, o político partidário e o mundo político do Tribunal Regional Eleitoral, política no bom sentido, política democrática, política da República, política da instituição. Então, nós trabalhamos muito com a transparência. Muito importante trabalharmos com transparência, mostrando ao público, mostrando à sociedade, à comunidade, como o Tribunal Regional Eleitoral trabalha. Fizemos cursos, fizemos reuniões com os líderes partidários, com os representantes de coligações, de federações, e nós também, além das várias reuniões que fizemos, nossa equipe toda frequentou as redes sociais, televisão, rádio, todos os meios de comunicação para explicar funcionamento de urna eletrônica, para dizer, venha votar, para dizer, nós temos central de atendimento ao eleitor, ligue para o TRE que nós atendemos imediatamente e daremos qualquer instrução. Do local de votação à denúncia, nós atendemos tudo. Então a Corregedoria Geral de Justiça
do Tribunal Regional Eleitoral trabalha nesse sentido. Mas é toda uma estrutura que dá suporte um sistema a outro. Por exemplo, tecnologia da informática é o coração da eleição. E essa tecnologia da informática demonstra, prova e comprova que as urnas eletrônicas são confiáveis, eficientes e vieram para ficar. Nesse primeiro turno, no dia da votação, se verificou a questão de filas, né? A questão de filas que foram formadas ali na votação em sessões eleitorais aqui no estado da Paraíba, no Brasil como um todo, na verdade, em função também de uma quantidade de candidatos para se votar e tudo. Mas o que é naturalmente agora? Você já tem uma redução natural, porque em alguns estados só uma votação, em Paraíba 2 votações, 2 candidatos, para presidente e para governador. Mas tem outras medidas, desembargadora, que foram tomadas para que o eleitor que vá na urna no dia 30 de outubro, porque muita gente diz o seguinte, eu não gostei do dia 2, passei não sei quantas horas na fila, eu não vou para o dia 30 não. Que medidas foram tomadas para poder contribuir e a senhora até fazer esse estímulo das pessoas que votaram no primeiro turno poder voltar no segundo? Deixe-me mostrar através de estatística. Nós temos envolvidos no processo eleitoral 45 mil pessoas. 45 mil pessoas trabalharam nessa... Magistrados, promotores, servidores, mesários, voluntários, estagiários, além do pessoal de segurança, a Força de Segurança envolvendo Polícia Militar, Civil e Federal, Rodoviária Federal, Bombeiros, Exércitos e parceiros do TRE. Então, é um grande exército do bem, 45 mil pessoas trabalhando para que as eleições aconteçam de uma forma tranquila, segura e serena. O que acontece, Luiz, o que aconteceu no primeiro turno, você foi correto, foi cirúrgico. Nós tínhamos filas, grandes filas. Mas temos que levar em consideração alguns aspectos. Algumas sessões foram unificadas. Nós já estamos revendo essa história das sessões eleitorais. Nós já estamos revendo para o segundo turno. Outra coisa também, alguns mesários, boa vontade, voluntários, mas eles ficavam assim, temerosos para que tratar bem o eleitor, e às vezes o eleitor demorava mais do que o tolerável. Um eleitor passar meia hora para votar quando se vota em 1 minuto, que é o prazo razoável, segundos. Mas o mesário não tinha aquela iniciativa de dizer, o senhor está com dificuldade. Inclusive, nós temos no nosso monitor, nós temos a visualização. Votou em quem? Quer dizer, já votou para deputado federal, para deputado estadual, já vai confirmando que... Já vai confirmando, mas alguns mesários ficaram um pouco assim... intimidados de cobrar agilidade nas filas, mas agora nós já estamos fazendo toda uma revisão dessas falhas, nós estamos fazendo também, atualizando os mesários, orientando, e eu aproveito para agradecer. São trabalhadores voluntários, então é assim que a justiça funciona, mas nós vamos conversar com todos eles, treiná-los melhor, inclusive dando as dicas de como proceder no caso de uma fila mais longa. Tem uma previsão de conclusão de votação, inclusive, menor para esse segundo turno, mais rápido? Com certeza. Com certeza. Dia 30 de outubro. Luiz, em 2 horas, nós já tínhamos praticamente o resultado parcial das eleições. Todos acompanhavam através do sistema paralelo. Algumas zonas tiveram dificuldades. Houve um município bem próximo de Campina Grande que terminou sua votação mais de 11 horas da noite. 11 horas mais de 23 horas. Significa dizer que chegaram na fila exatamente às 5 horas. E o mesário, educadamente, respeitando o eleitor, permitiu que eles ficassem até 11 horas da noite, porque nós temos que atender à vontade do eleitor e pegar até o último voto. Agora, nós estamos fazendo um apelo à comunidade deste município para que compareça mais cedo. Compareça mais cedo, porque a nossa pretensão agora, nesse segundo turno, é em 2 horas dar o resultado dos 2 cargos que hoje se disputam, né? É o de governador do estado, da Paraíba, no caso da Paraíba, e presidente da República do Brasil. Ou seja, 2 números apenas, com a previsão de ser mais rápido. É bem mais fácil também, até no manuseio da urna eletrônica por parte dos eleitores. Tá. Pagador, vamos falar um pouco agora sobre outro combate que a Justiça Eleitoral no Brasil como um todo também acabou, enfim, coletivamente se unindo para poder fazer, que é contra fake news. Como é que a senhora avalia a questão do combate à fake news aqui nessa campanha, nessas eleições na Paraíba, seja contra as organizações democráticas desse país, seja contra os próprios candidatos?
Fake news, nesse mundo virtual, é quase que impossível combater. As pessoas têm a irresponsabilidade de passar notícias falsas e alguns não se certificam do conteúdo de veracidade daquela notícia e saem proliferando. Então, a responsabilidade não é só de quem cria a notícia, mas também de quem repassa a notícia. E nós tivemos aqui no estado da Paraíba, em todo o Brasil, nós tivemos fake news. Mas também, Luiz, quero lhe dizer, em um número muito menor do que nós esperávamos. Sim. Muito menor. E foram notícias que, na hora que se identificou que eram fake news, as próprias pessoas que lidam com essas informações deram basta. As próprias pessoas se intimidaram no sentido de levar adiante essas informações. Então, nós não tivemos nada tão grave que pudesse chamar a atenção do Tribunal Regional Eleitoral com relação a fake news. Vou convidar a senhora para acompanhar com a gente essa matéria que o Washington Luiz trouxe sobre o aplicativo Pardal, né, utilizado Sim. aí para a questão de recepcionar especialmente denúncias durante o processo eleitoral. E aí ele escuta sobre o funcionamento desse aplicativo Pardal. Washington Luiz. O Tribunal Superior Eleitoral criou o Pardal, que está apto para receber denúncias de compras de votos, o uso da máquina pública, além de crimes eleitorais. No Brasil, foram quase 38 mil denúncias relativas às eleições de 2022. O aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral, denúncias relativas às eleições gerais em 2022, desde que foi efetivado em 16 de agosto, vem contribuindo para o Ministério Público Eleitoral coibir a prática criminosa nas eleições. Qualquer pessoa pode e deve sim baixar o app lá no seu smartphone e se flagrar algum ilícito, fazer o registro e enviar para a Justiça Eleitoral para que nós possamos acompanhar, enviar para o juiz eleitoral, para a juíza eleitoral, para que eles possam averiguar o indício de materialidade e de auditoria e, se houver provas robustas, ajuizar a ação para punir o culpado. Aqui na Paraíba, o número de denúncia ainda é pequeno, pouco mais de 400 denúncias nas eleições de 2022. Mas o sigilo é mantido e as pessoas devem utilizar essa ferramenta para contribuir com a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral garante a você o sigilo durante todo o processo, se assim você o requerer. Para fazer a denúncia, você precisa colocar seu CPF para evitar aquelas denúncias vazias ou aquelas brincadeiras que as pessoas fazem com denúncias falsas. Então, precisa colocar o seu CPF para fazer a denúncia, mas se você pedir o resguardo dos seus dados, da sua identidade, com certeza será concedido. Ferramenta importante. Uma ferramenta importantíssima. Nós não temos como estar presentes em todos os lugares do Estado. Então, você, eleitor, você, eleitora, que quer contribuir para um processo justo e democrático, deve baixar seu aplicativo e denunciar qualquer ilícito que você presenciar. Só na data de votação do primeiro turno do pleito, dia 2 de outubro, o aplicativo recebeu mais de 5 mil denúncias, um recorde para um único dia, mas que no segundo turno o Pardal irá funcionar. E a Justiça Eleitoral orienta que as pessoas devam utilizar para contribuir com a Justiça Eleitoral. Com essa medida, você vai contribuir com o trabalho da Justiça Eleitoral, fiscalizando, sendo um eleitor que pode contribuir muito para a democracia, principalmente tirando de circulação aqueles políticos que tentam comprar votos no período eleitoral. Tá aí, desembargadora, é um instrumento importante e a leitura que a senhora faz até agora, naturalmente, pegando ali o primeiro turno. Essa foi uma eleição em que a Justiça Eleitoral aqui na Paraíba recebeu muita notificação de compra de votos, ou seja, o rescaldo e o saldo, quando passar essas eleições, serão de muitos julgados ainda sobre compra de votos na Paraíba ou não? Como eu lhe disse, nós tivemos uma eleição tranquila. E esse número de 400 chamadas, dessas 400 chamadas, algumas se operacionalizam, outras não. Então, nós temos um resultado positivo para o montante de uma eleição estadual, um resultado positivo. Inclusive, essas denúncias podem ser colocadas no site do Ministério Público Eleitoral, Procuradoria Regional Eleitoral, pode ser colocada no site e compete ao Ministério Público fazer toda essa coleta de provas, fazer todo esse estudo para identificar se deve tomar providência no sentido de transformar em processo ou não. Por isso que é importante que sejam denúncias sérias, comprometidas com a verdade.
exige-se o CPF não para expor qualquer pessoa, mas para demonstrar que com o CPF o cidadão está ali. Estou fazendo uma denúncia verdadeira e quero que o Tribunal Regional Eleitoral se posicione. Nada de compra de voto, nem de venda de votos, por favor. Nós estamos numa democracia. O voto é nossa arma para que nós tenhamos um representante que faça aquilo que nós queremos que ele faça, que atenda os nossos sonhos, os nossos ideais. Pensemos nas futuras gerações, nós, os mais adultos, os mais idosos, os menos idosos, os jovens, todos devem se comprometer com ideais democráticos e procurar aquele candidato que mais representa esse ideal. E representar o ideal democrático é liberdade, é emprego, é ser feliz na vida. Qual o candidato que pode proporcionar isso? Vendendo um voto, comprando um voto, na hora que se compra o voto, acaba o compromisso. O compromisso tem que ser com o Estado, com a nação, com o cidadão paraibano, com o cidadão brasileiro. Perfeito. E a senhora usou aí, falou, lembrou a questão dos jovens, né? A participação dos jovens, que era uma preocupação também da Justiça Eleitoral, quando puxou ali os números e viu poucos títulos baixados, né? Nessa faixa etária, se conseguiu atingir bons índices na questão do chamamento do jovem votar nessas eleições? Mais e melhor do que nós esperávamos, porque é interessante, o adulto já está impregnado aquele desejo de votar, de participar deste processo de eleição, deste processo democrático. O adulto já tem essa visão. E o jovem está despertando. E creia, houve uma participação intensa da juventude. Intensa. E o jovem vota de forma mais rápida, de forma mais séria e, inclusive estudando o perfil de cada candidato. Foi isso que nós identificamos e é muito bom para o nosso Estado, para o nosso país. Bom, questão de celeridade. Eu quero falar de celeridade em relação a julgamentos por parte do TRE. Como é que a senhora avalia também a atuação do TRE nos julgamentos? Por exemplo, de registro de candidaturas. Os candidatos tiveram, o TRE conseguiu dar a tempo retorno dos registros e quero também explorar um pouco, não só a experiência que a senhora está tendo no TRE nessa eleição, mas a sua visão do cenário da legislação eleitoral, se ela precisa mudar e alterar em algum momento do ponto de vista de questão do fundo partidário. É essa regra mesmo que deve nortear a questão dos recursos para os partidos e para os candidatos, enfim. Há algo que a senhora, na experiência que está tendo agora, olhar assim para a lei, o Congresso deve mexer e mudar isso? Luiz, o processo eleitoral é muito dinâmico, As leis são muito variáveis. Vem resolução do Tribunal Superior Eleitoral, do Conselho Nacional de Justiça, o próprio Congresso traz novas leis, novos parâmetros de decisão. Então, a justiça mais célere do Brasil é a eleitoral. Nós tivemos cerca de 800 candidatos. Certo, na Paraíba, né? 800 pedidos de registro de candidatos, 10% foram indeferidos. Por quê? 10% foram indeferidos porque não apresentaram documentação, a maioria é assim. Ou algum que estava impedido pela lei da inelegibilidade. Entretanto, você veja, nós julgamos cerca de 700 processos de candidatura. E esses processos nós julgamos de forma muito célere, muito rápida. Aqueles que demoraram mais a ser julgados, não foi responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral nem de seus membros, porque nós convertimos em diligência para dar uma possibilidade do candidato juntar a documentação faltante, motivo pelo qual alguns processos foram julgados com mais demora. Entretanto, a celeridade é nosso ponto máximo. Nós trabalhamos dentro da celeridade e, inclusive, acompanhando a legislação que eu lhe disse, que é uma legislação mutável, se adapta a cada circunstância, a cada eleição. E com relação ao fundo partidário, é uma matéria que não afeta a justiça eleitoral, é uma matéria mais de cunho político, mas é algo, na minha modesta opinião, que precisa ser repensado, ter regras para poder ser melhor distribuído aquela cota de fundo partidário.
Vamos continuar nosso bate-papo aqui, a gente vai só rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só, a gente volta conversando com a desembargadora Fátima Maranhão, ela que é vice-presidente do TRE da Paraíba, corregedora do Tribunal Regional Eleitoral e vai conduzir as eleições municipais no TRE de 2020. Não, cessará meu período de 2 anos. Vai explicar para a gente aqui como é que é a sua agenda ali no TRE. Rapidinho a gente volta.